Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui para este nosso encontro Escola da Fé. Não se canse, porque na verdade Deus não se cansa. Deus não nos cansa, nós é que nos cansamos por vezes. Então não vamos nos cansar de tratar esses assuntos da nossa doutrina da fé. É dentro do nosso catecismo da Igreja Católica, né? Quem está chegando hoje, né? O Catecismo da Igreja Católica, e o tema que estamos tratando é sobre oração. Oração dentro da doutrina da fé. E hoje o assunto é o combate da oração. Então eu trago aqui a princípio de conversa, uma inspiração bíblica. Isaías 55, apenas 2 versículos. O primeiro e depois o 6º, ok? Diz assim: Ó todos que estáis com sede, vinde buscar água. Quem não tem dinheiro, venha também. Comprar para comer, vinde. Comprar sem dinheiro, vinho e mel, sem pagar. Bonito, não? A gratuidade do reino. Agora, quem está com sede, vá ao encontro do Senhor, que Ele sacia a sede. Não é mágico, mas é real. E o versículo 6º diz assim: Procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Chamai por Ele agora que está perto. Bonito, hein? Eu diria o seguinte: não é apenas procurar o Senhor que é o importante nesta frase, para mim. O importante é que Deus se deixa encontrar. Aí está um grande segredo para a nossa oração. Mesmo que eu tenha dificuldade de buscar o Senhor, Ele sempre está disposto a vir ao nosso encontro. Ele vem sempre, está presente. Eu preciso tomar a iniciativa. Quem está com sede, venha beber da fonte. Então tem que ter a iniciativa, a atitude, mas a fonte está à nossa disposição. Assim também, o mundo pode ser melhor a partir de cada um de nós, mudando nossas estruturas pessoais e também as estruturas sociais a partir do projeto de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Isaías 55, leia em sua casa. Então o assunto nosso, continuando o tema da oração, dentro do nosso catecismo da Igreja Católica, é a partir do número 2725. A oração é um dom da graça e uma resposta decidida da nossa parte. Pressupõe sempre um esforço. Dom da graça, Deus que sempre vem, e também o esforço nosso como resposta. Eu diria que a fé e também a nossa atitude interior e exterior, essas atitudes interior e exterior são resposta a Deus. Eu preciso fazer meu esforço. Eu quero que Deus me ajude nisso. Sim, Deus sempre se dispõe. Há uma predisposição de Deus. Mas o que eu faço? Como eu interpreto também a presença de Deus, a ação dele, e como que eu interpreto a minha responsabilidade diante de mim mesmo, da minha consciência e do relacionamento com o outro, e depois entra a questão também da convivência com as pessoas, com todas as estruturas, e assim vai. Os grandes orantes da antiga aliança, antes de Cristo, bem como a Mãe de Deus e os santos com ele, nos ensinam. A oração é um combate. Contra quem? Contra nós mesmos e contra as astúcias do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração e da união com o seu Deus. Chama a atenção de uma coisa: a oração aqui trata-se de estar em comunhão com a vontade de Deus. Então não é apenas espiritual, mas é existencial. Tanto que a frase seguinte fala isso, hein? É da vida. Não é, o tentador está comigo, tirando a minha paz, fazendo eu ter pensamentos ruins. Também, mas isso pode ser e deve ser traduzido em práticas, boas e não boas. Então a frase seguinte é assim: reza-se como se vive, porque se vive como se reza. É frase forte do Catecismo da Igreja Católica. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza.
Se não se quiser agir habitualmente segundo o Espírito de Cristo, também não se pode orar habitualmente em seu nome. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. Então, um exercício de estar em sintonia, escutando a voz de Deus e procurar responder a esta voz com um jeito de ser, agir, falar, pensar. As objeções à oração, a partir do número 2726. No combate da oração, temos de enfrentar em nós e à nossa volta concepções errôneas da oração. Isso aqui é um assunto que teria que tratarmos vários programas. Compreensão errônea da oração. O risco é termos grupos de pessoas que vivem de uma vida de oração que não é conforme Jesus Cristo e nem conforme a igreja. É um risco. Alguns veem nela uma simples operação psicológica. Outros, um esforço de concentração para chegar ao vazio mental. Outros ainda reduzem-na a atitudes e palavras rituais. No inconsciente de muitos cristãos, rezar é uma ocupação incompatível com tudo que se tem de fazer. Não tem tempo. Então, a oração deve fazer parte da vida. E isso eu tenho que fazer como opção, como escolha. E a oração é suave, porque é um encontro com o Senhor. Mesmo que haja um confronto da realidade de Deus com a minha realidade, mas é suave. Então, a pessoa que consegue exercitar, desejar, quer receber a graça da oração, a pessoa deve saber que 1 hora, por exemplo, será pouco demais. Quanto tempo mais ela estiver em oração, mais ela vai perceber que o tempo corre rápido demais. É como, desculpa a minha comparação, um casal que se ama, que está junto, daqui a pouco tem que ir embora na casa da namorada, ou então o marido precisa sair para trabalhar e fala, poxa, eu tenho que ir mesmo? Quer ficar junto? Assim também a oração. Os que procuram a Deus na oração, os que procuram a Deus na oração desanimam depressa, porque não sabem que a oração também vem do Espírito Santo e não somente de si próprios. Não sou eu que estou provocando a oração, eu estou me dispondo para a oração. Deus nos atrai para a oração, Deus se deixa encontrar, Deus quer se revelar, Deus quer se dar a nós constantemente. Então o convite é para que eu acredite na presença, na ação amorosa de Deus e me coloque à disposição para este mistério da escuta, do discernimento e daí na decisão. Mas sobretudo no louvor, na gratidão e no reconhecimento do fiel. Número 2727. Temos de enfrentar também certas mentalidades deste mundo que nos invadem se não estivermos atentos. Deste mundo está entre aspas, nada contra o mundo, mas é no sentido de atitudes e pensamentos sem Deus, sem valores permanentes. Por exemplo, só é verdadeiro o que se pode verificar pela razão e pela ciência. Então isso é verdade, o que eu posso detectar, que eu posso comprovar. Mas orar é um mistério que ultrapassa a nossa consciência e o nosso inconsciente. Então não é apenas ciência, através da ciência da natureza, a relação com o Criador de tudo isso. Não é apenas uma questão de matemática, uma questão apenas de intelectual, mas uma questão de relacionamento com o mistério. Não um mistério que eu crio conforme a minha necessidade, mas que eu entro em comunhão, que eu acolho esta revelação. Nós somos a religião da revelação, né? A Sagrada Escritura, a experiência do povo de Israel, a experiência da igreja no começo, a experiência hoje é uma experiência diante do mistério que Deus se dá a revelar.
Deus se revela. E a Sagrada Escritura, para nós, no caso, é uma expressão segura da revelação de Deus. Por isso, por que não praticarmos a leitura orante da Bíblia, ou ao menos rezar, ler o texto de cada dia no Evangelho? O sensualismo e o conforto são os critérios do verdadeiro, do bem e do belo. Mas a oração, amor da beleza, a filocália, deixa-se encantar pela glória do Deus vivo e verdadeiro. Os valores são a produção e o rendimento, mas a oração é improdutiva, logo inútil, assim penso. Porque a gente quer produzir, a gente quer que tenha resultado, tenha fruto. Não, isso é o mundo, como se diz no começo aqui, a mentalidade do mundo. Um pragmatismo, em outras palavras. Em reação ao ativismo, temos a oração apresentada como fuga do mundo. Olha o cuidado, hein? Olha o perigo para nós. Mas a oração cristã não é uma saída da história, nem um divórcio da vida. Dá para entender? Número 2728. Finalmente, o nosso combate tem de enfrentar aquilo que sentimos como sendo os nossos fracassos na oração. Desânimo, na aridez, a pessoa está com a vida espiritual ou momento de oração árido e a pessoa quer desanimar com aquilo, porque quer resultado. Tristeza por não dar tudo ao Senhor, sabe aquela ideia? Eu quero ser igual São Francisco de Assis, eu quero despojar de tudo. Vai com calma. São Francisco fez o caminho dele, os santos fizeram o caminho deles, nós vamos fazer o nosso. Porque temos muitos bens, decepção por não sermos atendidos segundo a nossa própria vontade, o nosso orgulho ferido que se endurece perante a nossa indignidade de pecadores. Daí na oração, eu sou pecador, Senhor, eu sou pecador, sou mesmo, e reze esses pecados, chore por eles, mas isso não deve desanimar, tirar a fé, a disposição, a confiança. Alergia à gratuidade da oração. A gente, tanta coisa, tantos exemplos que eu poderia dar aqui no Catecismo da Igreja Católica. Então, de repente, tudo que eu faço é porque eu mereço, e se eu fiz, eu mereço uma recompensa. Então daí, a oração é gratuidade. É Deus que gratuitamente se apresenta a nós, e eu que gratuitamente me coloco à disposição dEle. É uma gratuidade, uma relação de amor. Não é simplesmente causa e efeito, mas é relação. Então não vamos cobrar da nossa consciência espiritual resultados, mas saibamos que Deus se dá a nós profundamente. A conclusão é sempre a mesma. De que serve orar? Para vencer tais obstáculos é preciso combater com humildade, confiança e perseverança. Colocar-se diante de si mesmo, da sua realidade. Deus não quer mais além do que você é, e você pode ser melhor, mas isso é um processo. Daí o Catecismo apresenta então a humildade, a humilde vigilância do coração. Bonito isso, a humilde vigilância do coração, perante as dificuldades da oração. Quem não tem dificuldade? Vai conversar com os santos? Tiveram também. Então o que diz a partir do número 2729? A dificuldade habitual da nossa oração é a distração. Tudo bem, gente, espera aí. A distração não pode nos distrair, entendeu? Se eu tive uma distração, tive, volto. Gente, marcando presença e percebendo a presença de Deus. Tive, tá? Talvez falte eu ter a concentração antes, uma preparação do ambiente, a preparação do corpo, pacificar o coração, a mente, assumir os sons externos para depois também assumir o silêncio interior, preparar isso, escolher um horário que não esteja com sono, às vezes até com sono pode ir, né? Mas escolher, já que você dorme ou fica pensando muito o que aconteceu durante o dia, tá bom, então escolha um horário, um ambiente, um local, coloque uma música instrumental que acalme. Isso não é para fugir da realidade, mas isso é para ser realista consigo mesmo e ter essa comunhão com o mistério.
Então, olha, a distração, ela é algo que acontece, vai acontecer sempre. Pode ter por objeto as palavras e o seu sentido na oração vocal. A dificuldade habitual da nossa oração é a distração. Pode ter por objeto as palavras e o seu sentido na oração vocal. Então, às vezes, a palavra, eu vou falando a oração, e aquilo pode até me ajudar a concentrar no que eu estou falando. Então, a oração vocal ajuda a concentração. Quem tem dificuldade no pensamento, na meditação, vai pela vocal, comece por aí. Mais profundamente, pode incidir sobre aquele a quem rezamos, na oração vocal, litúrgica ou pessoal, na meditação e na contemplação. Entenda bem, quem é o centro da oração? É Deus. E Deus está mais presente em minha vida do que eu em mim mesmo. Então, a relação com Deus, no mistério de fé, é uma relação real. Eu devo, depois de uma hora de oração, diante de uma parede branca, não ter sentido nada e no final dizer assim: Deus, eu não senti nada, eu não vi nada, mas eu sei que você está aí. Isso é muito bom. Partir à caça das distrações seria cair nas suas ciladas. Então a distração veio, tá bom, tudo bem, deixa que ela vá embora. Tem um vídeo bonito sobre a questão de você domesticar os dragões internos, igual um cachorro bravo. Na sua casa ele é domesticado, então ele faz toda a brincadeira com você, mas para o vizinho, para um desconhecido, o cachorro é bravo. Por quê? Então você não tem que brigar contra os seus instintos, você tem que domesticar, aceitar e colocar o instinto, a distração, o pensamento no lugar deles. Eles não são contra você, é você mesmo que você vive o instinto, a carência, a distração, a vontade de sumir da oração, mas tudo isso você apresente ao Senhor. Então não é para fugir da distração, mas porque senão você entra na cilada. Ela quer realmente que você fuja da oração. Basta regressar ao nosso coração e uma distração revela-nos aquilo a que estamos apegados, e esta humilde tomada de consciência diante do Senhor deve despertar o nosso amor preferencial por Ele, oferecendo-lhe resolutamente o nosso coração para Ele, para que Ele o purifique. Então, ó Deus, assuma, Olha, eu estou com essa dificuldade, eu estou com essa minha aridez, com essa distração, então eu apresento para você. Olha, apresente para você ver o que vai acontecer. É aí que se situa o combate, na escolha do Senhor a quem servir. 2730. Positivamente, o combate contra o nosso eu, progressivo e dominador, consiste na vigilância, a sobriedade do coração. Quando Jesus insiste na vigilância, esta refere-se sempre a Ele, ser vigilante a partir de Cristo, à sua vinda, no último dia e em cada dia, o hoje. O esposo chega à meia da noite, é o evangelho que nós já ouvimos, por aí. A luz que não se deve extinguir é a da fé. Diz o meu coração, procura sua face. Salmo 27, versículo 8. 2731. Outra dificuldade, especialmente para os que querem rezar com sinceridade, é a aridez. Faz parte da oração em que o coração está seco, sem gosto pelos pensamentos, lembranças e sentimentos. Não tem gosto para isso. Mesmo sentimento, lembrança ou pensamento ou sentimento espiritual, às vezes não tem gosto para isso. É o momento da fé pura. Aí que vai se provar que você acredita em Deus, mesmo você não sentindo nada, não conseguindo fazer uma experiência conforme a sua consciência, conforme o seu ponto de vista, mas você se coloca como homem e mulher de fé na presença do Senhor. Então é o momento da fé pura, que se aguenta fielmente ao lado de Jesus na agonia e no sepulcro. Então diz lá João 12, 24, se o grão de trigo morrer, dará muito fruto. Então nós temos que morrer para nós mesmos,
para poder ir de encontro do outro. E isso exige muito. Se a aridez for devida à falta de raiz, por a palavra ter caído em terreno pedregoso, lembra esse evangelho? O combate entra no campo da conversão. Então, se eu estou deixando muita coisa sufocar a presença de Deus em minha vida, então eu preciso conversão. Essa é a graça da conversão. Tá bom? Então é isso que nós temos para hoje, pensando assim: existe a realidade de Deus, existe a minha realidade, mas a minha realidade ainda precisa ser transformada, e Deus deseja transformar essa realidade, porque Ele quer o meu bem e o bem da humanidade toda, que é o bem da sociedade. Então, que eu possa me colocar à disposição para conhecer melhor, sobretudo Jesus, que revelou o Pai pela ação do Espírito. A oração é eu amar Jesus, conhecer Jesus, servi-lo, segui-lo e testemunhá-lo. Assim eu faço como pessoa humana e, no caso nosso, como cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e até semana que vem. Muita paz!